Olá! Convidado do jornalista Humberto Luiz Salustiano Costa e do Opinião Regional, nós vamos conversar hoje com o Dr. Wellington, prefeito reeleito de Caratinga. O bate-papo está muito interessante, nós vamos falar inclusive sobre pandemia. E quando é uma forma mais branda para os outros, nós somos tratados como macro. Para você ter ideia, nós somos compelidos a dizer que nós precisamos de dar condição de internação para as pessoas, principalmente no leito de UTI, quando nós temos aqui no município internações de cidades que não pertencem sequer à macro, da qual Caratinga faz parte. Convido você a acompanhar a minha conversa com o Dr. Wellington. O Opinião está começando. Brasil Centro Automotivo, tecnologia de ponta aplicada nas principais montadoras direto para o seu automóvel. Pintura e lanternagem em cabine de pintura industrial automotiva, com controle de temperatura, laboratório de tintas com mais de 2 milhões de possibilidades para atingir a cor ideal do seu carro. Profissionais treinados e capacitados para lanternagem, pintura mecânica, alinhamento e balanceamento. Brasil Centro Automotivo. Atendem os segurados de todas as companhias. Brasil Centro Automotivo. Seu carro nas mãos certas. As melhores opções do mercado imobiliário estão na Carvalho. Oferecemos imóveis que atendam às necessidades dos nossos clientes. Negociações de qualidade, facilidade de compra e a garantia do melhor atendimento na hora de comprar, alugar ou anunciar o seu imóvel. Venha para a Carvalho Negócios Imobiliários. Trabalhamos com excelência para realizar o seu sonho. Abençoada é a terra. A terra alimenta a árvore, que de gratidão gera flor. A terra alimenta a flor, e em ela virá fruto. Então o fruto alimenta o dono da terra. E quem alimenta a terra? A cafeeira real. Com o fim da colheita, é hora de alimentar e fortalecer a terra para que ela fortaleça o homem do campo. Cafeeira real. É vendedor autorizado Eringer para Caratinga e toda a região. Olá, estamos de volta com o Opinião Regional. No programa de hoje nós estamos recebendo o prefeito municipal de Caratinga, Dr. Wellington. Doutor Wellington, não existe prefeito federal não, né? Só municipal mesmo. Com certeza. Esse Boca não tem jeito com ele não. Meu amigo, na primeira campanha só teve 17 mil votos, algo em torno disso. Nessa segunda só subiu 3 mil votos. Então Caratinga, além de ter aprovado, o senhor aprovou essa administração, aprovou o gestor, aprovou a forma de administrar. Né? As pessoas, alguns adversários colocaram, mas não consegue falar com ele, se o senhor ficar o dia inteiro atendendo, o senhor administra Caratinga, tem como gerir? Bom, eu queria que o senhor falasse um pouco disso tudo e desse namoro que estão colocando o senhor aí nas redes sociais, até fazendo a dancinha da vitória. Vamos lá. Bom, é sempre um prazer poder estar contigo aqui. E relacionado à administração, o que a gente pode dizer? Tem um grande querido amigo meu que disse que nós, enquanto prefeito, nós não demos à população caviar, né, o bife à milanesa, né, o filé, mas nos 4 anos nós propiciamos à população o arroz com feijão, com farinha, para que ele tivesse a possibilidade de sobreviver, de existir. E foi isso que nós buscamos fazer, primeiro pelas dificuldades que nós encontramos. Você só pode dar a alguém aquilo que você tem condições de dar. E o que nós poderíamos dar à população de Caratinga nesses quase 4 anos de mandato foi justamente aquilo que nós podíamos dar. Nós não podíamos inventar, nós não podíamos colocar o município em dificuldade como nós encontramos. E nós saneamos esses problemas e já ao final do mandato nós conseguimos sim algumas melhorias e a gente entende de forma positiva a nossa aceitação pela população.
A gente sabe que a reeleição ela é sempre mais difícil, muito mais complicada do que o primeiro mandato, que na primeira eleição, a primeira campanha, você faz ela em cima de promessas. E que também nós assim não fizemos na primeira vez que nós fomos eleitos. O único compromisso que eu fiz com a população de Caratinga foi de que eu buscaria ser o prefeito que nós gostaríamos de ter. Né? E não em cima de compromissos de obras, de empregos, né? De colocar alguém para trabalhar, nós fizemos em cima disso, de buscar ser o prefeito que nós gostaríamos de ter na prefeitura. E foi isso que nós fizemos durante o nosso mandato e eu acho que nós fizemos muito além daquilo que nós tínhamos condições de fazê-lo. E a população entendeu o recado. Né? Não é fácil você vir para uma reeleição e conseguir a vitória. E no nosso caso, além dessa vitória, nós conseguimos uma diferença expressiva e aumentar a votação de que nós tivemos na primeira eleição. Então é sinal de que a população entendeu o recado, entendeu e fez a leitura correta daquilo que nós passamos durante esses quase 4 anos. E o recado foi dado nas urnas. Nós tivemos um número maior de eleitores que compareceram para votar do que a eleição anterior e tivemos um número menor de abstenção relacionada à eleição anterior. E isso significa o quê? Que a população buscou realmente isso. Quis votar, quis ir lá, quis ter certeza que o senhor ia ficar. Exatamente. Isso a gente tem de agradecer à população. Está difícil, está complicado, mas ele é a melhor opção. É o melhor caminho, né, que se tem para tomar. E outra coisa, nós participamos de uma eleição bastante pesada, porque se você for olhar aí, praticamente todas aquelas forças políticas praticamente tradicionais em Caratinga se uniram contra a nossa candidatura. O objetivo era que realmente a união fosse de todos, que tivessem só a minha candidatura e a candidatura de alguém pela oposição. E teve mais uma candidatura que a gente não sabe se foi a do segundo colocado nas eleições ou se foi do terceiro, mas certo é que não houve um acordo entre eles e saíram os 2 candidatos. E a gente, obviamente, com o trabalho nosso, e as dificuldades foram tantas, Manel, que durante a campanha nós tivemos bairros de Caratinga que nós não conseguimos fazer visita, nós tivemos distritos que nós não visitamos, justamente porque eu não abandonei em momento algum a administração ou durante a campanha política. Nós precisávamos de estar na prefeitura, fazer aquilo que precisava de fazer, porque senão nós estaríamos jogando por terra tudo aquilo que nós construímos ao longo do mandato e em praticamente 45 dias nós não poderíamos nunca deixar isso ser julgado por terra, que foi com muita dificuldade que nós conseguimos colocar a casa em ordem. E nós sabíamos que nós teríamos, de repente, algumas dificuldades, como tivemos, essas principalmente, de não podermos estar indo até o eleitor, enquanto os adversários, eles rodaram praticamente às 24 horas dos dias durante o período político, e aquilo que nós não tivemos a oportunidade de fazer e não tínhamos como fazer realmente. Mas as nossas ações, elas falaram mais alto do que as visitas, do que andar o dia todo, né, e utilizar carro de som do candidato estando falando, e nós não tivemos nenhuma oportunidade fazendo o uso do microfone em cima de veículo para estar divulgando o nosso nome. Até porque a gente entendia que se a população não entendesse esse recado político, pelo trabalho que a gente fez, pelo comportamento que nós tivemos durante os 4 anos, não seria em 45 dias que ela iria fazer essa leitura e iria votar na gente. Então foi o trabalho ao longo do mandato que fez com que nós tivéssemos essa aceitação, graças a Deus, maravilhosa. Doutor, foi muito bom. A gente observa nesses distritos, alguns lugares se sentiram desprestigiados pela administração, mas é muito importante dizer o seguinte, conforme o senhor disse no início do programa, 27 milhões de prejuízo que o senhor já chegou pegando na prefeitura, um caixa furado. O governo do estado devendo ao município de Caratinga uma quantidade boa de dinheiro que ainda não pagou. Inclusive o senhor pegou um aval do governo do estado, não, eu posso pegar esse dinheiro no banco porque o estado, que é maior do que eu, não me deve e não me paga. Então o estado tem que pelo menos falar, não, você pode lançar a mão desse dinheiro aí futuro, que esse dinheiro ele tem para receber aqui, banco, pode emprestar para o doutor Huerta aí. O doutor Huerta pegou e asfaltou. Parece que esses distritos estão chegando a asfalto agora, né? Sim, sim. O asfalto eleitoreiro está continuando eleitoreiro? Com certeza. Eu disse às pessoas que... Desculpa aí o trocadilho, mas... Com certeza. Né, porque o asfalto é eleitoreiro, mas não passou a eleição, o homem não foi eleito. E nós continuamos trabalhando, né? Aquelas obras que nós iniciamos,
nós iremos concluí-las e iremos fazer tantas outras quanto forem necessárias para ser. Eu vou te dar um exemplo específico que é da questão dos distritos, que você tem limitações de ordem administrativa, limitações de período de contratação, de licitação, período que você não pode estar fazendo o procedimento licitatório, e então não tinha como você estar atingindo todas as frentes de trabalho ao mesmo tempo, e automaticamente alguns locais ficaram. E olha, para que você tenha uma ideia, não houve por parte da Prefeitura nenhum atraso relacionado a isso. Quando nós tivemos a garantia de que o Estado, através do atual governo, que assumiu e com dificuldades imensas também, como está até hoje, mas foi um governo que não fugiu até então da responsabilidade de honrar com seus compromissos com os municípios. Então, eu entendo que daquilo que ele tinha condições de fazer, ele fez. Relacionado à dívida com o município de Caratinga. Ele informou, falei, dos 33 milhões e 800, eu tenho condições de pagar 12 em 36 parcelas. E é o que ele está fazendo, e isso nos possibilitou estar contraindo esse empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, e por circunstâncias políticas, né, e também administrativas, nós não tivemos como iniciar essas obras o ano passado, e somente esse ano, e mesmo assim depois do mês de março, quando nós tínhamos a certeza de que o dinheiro estaria realmente à disposição do município, para que nós pudéssemos fazer a licitação. Então, essas questões de ordem administrativa, a população não conhece, não tem como conhecer, e nós não tivemos a oportunidade de estar divulgando isso para a população. Fizemos isso durante as nossas caminhadas aí, durante o período político, e de passando a população, obedecendo aí dessas visitas. O distanciamento, as questões que a OMS, Ministério usando máscara, apesar de entender que... Obedecendo a sua secretária de saúde. Muito, muito. E apesar de entender que a máscara é um fator complicador para a gente se comunicar, para a gente até às vezes respirar, mas é uma situação de que é necessário. E se é necessário, mesmo a contragosto, nós temos de fazê-lo, né? E nas nossas caminhadas, nas nossas visitas principalmente, nós tivemos esse comportamento na aproximação das pessoas de estar tomando os cuidados de higiene necessária para que realmente pudesse evitar isso. E para você ter ideia, nós tivemos agora o distrito que ficou mais penalizado relacionado à falta ou à não chegada em tempo oportuno das obras foi Santa Luzia. E foi o distrito em que na primeira eleição nós tivemos lá ganhamos a eleição lá para 4-1. Né, a cada 5 votos, nós tínhamos tinha um voto do adversário e 4 votos nossos. E nessa nós ficamos um pouco atrás, mas a população também, a maioria dessa população, entendeu que das dificuldades que nós tivemos e que não seria possível ter feito quando ela queria que fosse feito, e no momento oportuno as obras foram iniciadas e estão sendo dando continuidade agora, e nós ainda esperamos, caso as chuvas nos permitam, aí, até o final desse ano nós estejamos concluindo essas obras, e principalmente no distrito de Santa Luzia, né, para que realmente a população entenda que nós não fizemos obras em período eleitoral. Foram 4 anos praticamente de trabalho, né, pouco mais contínuo, e esse trabalho vai continuar nos próximos 4 anos, com certeza. Dr. Wellington é o convidado do Opinião Regional, ele é o prefeito reeleito em Caratinga. Opinião volta já. Procurou, não encontrou? Na 1001 Parafusos e Ferramentas você acha. Acha qualidade, preço bom e a maior variedade. Maior diversidade de parafusos. Linha completa de máquinas elétricas Black & Decker, Makita, Bosch, Stanley. 1001 Parafusos e Ferramentas. Revendedor autorizado Tramontina. Rolamentos, polias, correias, mangueiras. Ferramentas para todos os profissionais. Não achou na 1001? Não acha em lugar nenhum. 1001 Parafusos e Ferramentas. Meu filho, construção não é brinquedo. Tem que ter segurança e economia. Por isso peço o seu engenheiro a ARSAP. Põe sentido. A ARSAP, sondagens e fundações, indica usando tecnologia e ciência qual é o melhor alicerce para a sua obra. É mais segurança e economia no custo final da sua construção. ARSAP, padrão de exigência aprovado pelos engenheiros de Caratinga e região.
ARSAP. O construir necessita ser seguro. Brasil Centro Automotivo, tecnologia de ponta aplicada nas principais montadoras direto para o seu automóvel. Pintura e lanternagem em cabine de pintura industrial automotiva, com controle de temperatura, laboratório de tintas com mais de 2 milhões de possibilidades para atingir a cor ideal do seu carro. Profissionais treinados e capacitados para lanternagem, pintura mecânica, alinhamento e balanceamento. Brasil Centro Automotivo. Atendem os segurados de todas as companhias. Brasil Centro Automotivo. Seu carro nas mãos certas. Brasil Centro Automotivo, tecnologia de ponta aplicada nas principais montadoras direto para o seu automóvel. Pintura e lanternagem em cabine de pintura industrial automotiva, com controle de temperatura, laboratório de tintas com mais de 2 milhões de possibilidades para atingir a cor ideal do seu carro. Profissionais treinados e capacitados para lanternagem, pintura mecânica, alinhamento e balanceamento. Brasil Centro Automotivo. Atendem os segurados de todas as companhias. Brasil Centro Automotivo. Seu carro nas mãos certas. Há mais de 30 anos no mercado, o Café Paula Maciel já se tornou tradição nos lares de nossa região. Aroma e sabor inconfundíveis que você e sua família já conhecem. Não dá para pensar em café sem pensar em Café Paula Maciel. Café Paula Maciel. Sabor de tradição no seu dia. Abençoada é a terra. A terra alimenta a árvore, que de gratidão gera flor. A terra alimenta a flor, em ela virá fruto. Então o fruto alimenta o dono da terra. E quem alimenta a terra? A cafeeira real. Com o fim da colheita, é hora de alimentar e fortalecer a terra para que ela fortaleça o homem do campo. Cafeeira Real, revendedor autorizado Eringer para Caratinga e toda a região. As melhores opções do mercado imobiliário estão na Carvalho. Oferecemos imóveis que atendam às necessidades dos nossos clientes. Negociações de qualidade, facilidade de compra e a garantia do melhor atendimento na hora de comprar, alugar ou anunciar o seu imóvel. Venha para a Carvalho Negócios Imobiliários. Trabalhamos com excelência para realizar o seu sonho. Construção tem que ter solidez. E solidez é com a Pedreira São Pedro. Ô, seu locutor, lá na Pedreira São Pedro tem brita, Tem brita, tem pó de prelda, tem pó de pedra, tem prelda grande para construção. tem pedra. Lá também tem tudo isso, entrega rápido. Entrega rápido. Ha! Então vou correr pra lá agora. Pedreira São Pedro. Fone 3321-3870. Este é o nosso amigo Rafael. Rafael gosta de se divertir. Ele curte ver filmes, séries, lives, jogar e até trabalhar. Tudo isso online. Mas sua internet não ajuda muito. Seus amigos já falaram pra ele. Signet é a solução. Ei, Rafael, tá esperando o quê, meu filho? Vai logo fazer o seu contrato. Signet Fibra Ótica é rápida, estável e com planos que cabem no seu bolso. Muito bem, Rafael. Agora você pode se conectar de verdade. Signet Fibra. A gente se conecta com você. União Premoldados, sua casa da base ao acabamento, das colunas ao telhado, o melhor preço. União Premoldados, materiais para construção, tijolos, areia, cimento, telhas, ferramentas, muros, lajes, bloquetes, para fazendas e sítios, ferramentas, telas para alambrado, mangueira para irrigação e uma infinidade de artigos. União Premoldados, parceirão na construção para toda a região. União Premoldados, BR 116 4635, Caratinga, telefone 3321-3908.
O que é? É problema com veículo a diesel. Em Caratinga, a solução é na Hermendiesel. Hermendiesel, rastreador para diagnósticos de defeitos em injeção eletrônica do motor a diesel. Rastreamento completo. Teste e manutenção de sistema de injeção eletrônica de qualquer motor a diesel. A Hermendiesel presta serviço em bombas injetoras, bicos injetores, direção hidráulica e turbinas. A Hermendiesel investiu em solução para testes e manutenção do Arla do seu caminhão. Não troque peça antes de testar. Arla, nós temos a solução. Hermendiesel, autorizada Denso e Bosch. Hermendiesel em Caratinga. No Opinião Regional de hoje, nós estamos conversando com o Dr. Wellington, prefeito reeleito de Caratinga. Dr. Wellington, uma questão que foi fundamental. A gente viu o governo Trump perdendo por causa da pandemia, né? Porque dizem que economicamente os Estados Unidos estão tão bem quanto não estiveram há décadas. Mas a questão da pandemia, além da conversa, das falácias, dessa política agressiva que o Trump inaugura, que trouxe um desgaste, mais especificamente a pandemia. E aqui parece que o senhor conseguiu medir bem o fubá e a água. Né? Não podemos fechar o comércio, senão morre. Caratinga, a sua maioria trabalha no comércio. Com certeza. A maioria dos funcionários que a gente tem, dos trabalhadores de Caratinga, são trabalhadores ligados direta ou indiretamente ao comércio. Se fecha o comércio, todo mundo morre de fome. E como que vai fazer? Um lado, um outro, mediu direitinho, pronto. O doutor soube equilibrar isso, não faltou leito nesse período, não faltou leito para quem necessitasse, não faltou respirador, e deu certinho. Fala um pouco desse trabalho que o senhor fez para a gente nesse período de pandemia, doutor. Obviamente isso é um trabalho realizado em equipe, né? Acho que todo mundo, e não só eu, mas como todos os secretários, apesar de nós termos, com certeza durante a administração, termos tido algumas falhas, mas foram falhas que nas ações nós buscamos acertar, né? E acho que na grande maioria realmente nós acertamos. E nós entendemos o quê nesse período? Que não adiantava eu querer cuidar única e exclusivamente da saúde e esquecer do financeiro. Porque eu entendo que para que você tenha saúde, você precisa de ter condição financeira para mantê-la. Sim. E o corpo, para ser mais resistente às doenças que aparecem, ele precisa estar bem alimentado e uma alimentação de qualidade. E essa alimentação ela vem através de quê? Do recurso financeiro que você tem para adquirir. Então nós buscamos esse equilíbrio aí entre financeiro e saúde, não deixando de entender que a saúde é muito importante, tanto é que nós iniciamos, quando a pandemia se iniciou, nós iniciamos com 20 leitos de UTI. E hoje nós estamos, agora nesse exato momento, com 70 leitos de UTI. Em nenhum momento, durante a ocorrência da pandemia, nós deixamos de socorrer alguém ou de atender alguém por falta de leito. Nós sempre estivemos, obviamente com uma ocupação maior ou menor, mas sempre estivemos, vagas suficientes para atender a demanda. E agora, quando nós percebemos que tinha tido uma crescente novamente nos casos de Covid que necessitavam de internação, foi buscado junto ao governo do estado e governo federal, principalmente o governo federal, um acréscimo de 10 leitos, que nesse primeiro momento foi entendido como sendo o ideal para isso. E tem uma coisa mais interessante nesse sentido de pandemia. Nós somos tratados de uma maneira relacionada à Covid, quando a coisa tem de ser mais rígida contra o município, você é tratado como um micro. E quando é uma forma mais branda para os outros, nós somos tratados como macro. Para você ter ideia, nós somos compelidos a dizer que nós precisamos de dar condição de internação para as pessoas, principalmente no leito de UTI, quando nós temos aqui no município internações de cidades que não pertencem sequer à macro, da qual Caratinga faz parte. De fora, cidades distantes, muito distantes de Caratinga, tivemos pacientes de Lavras internados aqui por Covid e UTI. Significa o quê? Significa que essas regiões que estão trazendo seus pacientes para cá... Não tiveram os cuidados que o senhor teve aqui. Exatamente. Né? Então, assim,
E apesar de algumas pessoas fazerem críticas, e às vezes críticas sem o conhecimento que precisa se ter, pessoas que às vezes por questões de ordem política, ou até de ordem pessoal, pessoas que às vezes não tiveram a oportunidade no governo, ou não vou dizer nem a oportunidade de emprego não, mas a oportunidade de às vezes não ter como nós fazermos o atendimento a essas pessoas para estarmos conversando com elas, que existiram momentos na administração que nós não tivemos condições de atender a população. E se estivéssemos atendendo, nós não teríamos feito o que nós fizemos. Então nós precisávamos, em determinado momento, escolher o que nós iríamos fazer, que era prioritário para a grande maioria, e não para uma ou outra pessoa, na sua grande maioria. E às vezes algumas pessoas fazem esses comentários, até por questões de ordem pessoal, sem um mínimo conhecimento daquilo que está acontecendo. Para você ter ideia, hoje, se formos tratar Caratinga de forma isolada, Caratinga está numa situação ainda confortável, se nós formos tratar Caratinga de forma isolada. Mas quando você leva Caratinga para macro, ou para micro principalmente, nós temos mais 13 municípios, 12 municípios que pertencem a 13 municípios que pertencem a micro, em que eles teve município que cresceu 900%. Nesse período agora de crescimento da pandemia, 900% de casos dentro dela. Cai aqui na mão do senhor Santa Bárbara, Santa Rita, Inhapim, Ubaporanga, Imbé, Vargem Alegre, Entre Folhas, Bom Jesus do Galho, né? São Domingos Se da o Dor, São gestor Sebastião de do Ano. lá não tiver o mesmo cuidado que o senhor teve aqui, aumenta o caso de lá, o senhor que responde pelo leito, porque o senhor é uma macro. Exatamente, porque aí as internações todas acontecem em Caratinga. Então, a gente entende o quê? Que o mesmo tratamento que é dado para Caratinga nessa situação, ele tem de ser dado e exigido dos demais municípios que pertencem principalmente à micro-região. Doutor Huerto, Lavras é uma cidade grande, rica. E se ela mandou um paciente para cá, isso foi aquele negócio do SUS fácil? SUS fácil. SUS fácil para eles, difícil para o senhor. Difícil para a gente, né? E quando você tem um tratamento que exige de Caratinga que se tenha um comportamento diferenciado, mas recebendo pacientes de fora, então impacta isso de forma negativa. E se o município por si só, se Caratinga por si só tivesse que o número de leitos para atender a sua população, para Caratinga era, hoje te digo, sem medo de errar, seria tranquilamente possível nós estarmos atendendo a nossa população num todo, tanto nos leitos de UTI quanto nos leitos de enfermaria. Tranquilamente. O problema é esse impacto que é trago de fora para dentro, né? E principalmente dos municípios que pertencem à micro região de saúde de Caratinga. Você tem 3 comarcas que atendem aqui, que atendem municípios que pertencem à micro de saúde. Inhapim, São Sebastião do Anta e São Domingos das Dores pertencem à mesma comarca, e na questão de saúde são atendidos aqui. Raul Soares, a comarca de Raul Soares atende Vermelho Novo, e mais para a questão de saúde é aqui. Então, quando a questão de saúde, ela impacta de forma negativa, mas às vezes não se tem o mesmo comportamento de exigência para esses municípios que se tem para Caratinga. E também dos outros 10 municípios que pertencem aqui à comarca de Caratinga, a mesma comarca, e essa exigência não está sendo feita para esses municípios. Se exige de Caratinga e não exige desses outros 10 ou 12 ou 13 municípios, é o mesmo comportamento. E aí você exige de Caratinga esse impacto negativo, quando na verdade Caratinga por si só, se formos olhar o Caratinga só, nós estaríamos ainda numa situação agradável. E a quem o senhor vai recorrer para que esses municípios também, os gestores, as secretarias, as respectivas secretarias de saúde, ou então o Poder Judiciário chegar e falar assim, vamos cobrar, vamos fazer isso aí, porque está impactando aqui. Nós estamos agora imediatamente fazendo uma reunião com os prefeitos da micro, na sua totalidade, para que eles adotem essas medidas. Não vou dizer de fechamento do comércio, porque também eles têm mais medidas... Mas cobrar, né? Cobrar, não vai usar máscara, não. Então vamos criar uma multinha aqui, Exato. Se você não usar máscara. Porque a gente anda muito por aí. E às vezes não se tem essa mesma cobrança, quase sempre não se tem essa mesma cobrança desses outros municípios, quando se está exigindo de Caratinga. Automaticamente eu entendo que, através do Ministério Público, nós teremos essa abertura para que ele realmente chame todos os municípios da micro e exija de todos aquilo que está sendo exigido de Caratinga. Eu não vou dizer nem questão de fechamento, mas medidas sanitárias para evitar a proliferação.
E muitos dizem por aí, foi o carná político. Não foi a questão política que trouxe o crescimento. Novamente, essa onda de crescimento da pandemia. Foi o relaxamento da população num todo, de todos os cidadãos. Eu tenho assistido bares cheios, tenho assistido festas próximo ao onde eu moro. Eu vejo festas ocorrendo, a turma combinando festa, alugamos um sítio, vamos lá, reúne 50, 100 pessoas. Enfim, e isso aí é que é a grande proibição. Às vezes, eu estou com a saudade do Dr. Wellington, vou lá na casa dele tomar um café. Isso não pode ter mais. Exatamente. Esse tipo de coisa precisa ser Mas cortado. às vezes as pessoas participam de festas literalmente, às vezes nos sítios, em festas particulares, né? E até junto com a própria família, se reúne ali 5, 6, 10, 12 pessoas da família, mas essas pessoas se esquecem de que ela, saindo dali... Contaminada, ela pode transmitir para 130. Exatamente. Parece que hoje a gente está nesse cálculo. Exatamente. Cada um transmite o Covid para 130. Tem de ter esse cuidado, e às vezes não tem isso, e às vezes são as pessoas que mais batem na administração pública, dizendo, foi o carná político. Não foi só o Dr. Wellington que fez campanha política na rua, foi o Brasil. Todos fizeram, o Brasil inteiro fez. Eu apresentei, nesse pleito político, apresentei comício de 2.000 pessoas. Isso, então não foi a questão política por si só que causou tudo isso. Obviamente houve um relaxamento da população no todo, e entenderam que a coisa está resolvida, está tranquila, então nós vamos partir para isso. E automaticamente também houve um relaxamento dos órgãos de fiscalização, né, para que realmente continuassem chamando a população. Nós não poderíamos nunca ter deixado de ter as barreiras sanitárias, de ter a higienização dos locais públicos, né, ou a sanitização desses locais, de estarmos deixando a população se sentir que estava tudo resolvido, que estava tudo tranquilo. Eu acho que não cabe julgar essa responsabilidade em cima dos políticos, né? E aí, obviamente, estou me incluindo nesse meio. Não cabe a nós a responsabilização pelo aumento. Foi um contexto geral em que todas as pessoas participaram. Foram, às vezes, os comerciantes, os proprietários de bares, né? O próprio cidadão, por si só, porque achando que uma reunião entre amigos e família aglomerada ela podia ser feita, não podia ser feita com pessoas estranhas, e isso é que acaba provocando. Então é aquela situação de que a pessoa, eu posso tudo e o outro não pode nada, né? E se o outro está tendo uma certa restrição naquilo que faz, eu também tenho de me fiscalizar para que isso não impacte de forma positiva ou negativa, como é o caso da Covid, para toda a população, como é que está acontecendo aí hoje. Mas nós adotamos as medidas necessárias para conter isso, né? Eu não estou enxergando Caratinga por si só. Que se estivesse enxergando dessa maneira, nós poderíamos estar buscando meios de realmente isolar o município, e esse isolamento seria benéfico para nós. Mas a gente entende como município polo, que necessita de abrir suas portas para os outros municípios, né, que necessitam do Caratinga, nós não deveríamos fazer essa securitização, essa separação, essa restrição de acesso aos cidadãos, até porque questão bancária, questão de comércio, o Caratinga hoje ele atende a micro-região na sua totalidade. Dr. Wellington é o convidado do Opinião Regional de hoje, nós voltamos já. Procurou, não encontrou? Na 1001 Parafusos e Ferramentas você acha. Acha qualidade, preço bom e a maior variedade. Maior diversidade de parafusos. Linha completa de máquinas elétricas Black & Decker, Makita, Bosch, Stanley. 1001 Parafusos e Ferramentas. Revendedor autorizado Tramontina. Rolamentos, polias, correias, mangueiras. Ferramentas para todos os profissionais. Não achou na 1001? Não acha em lugar nenhum. 1001 Parafusos e Ferramentas. Meu filho, construção não é brinquedo. Tem que ter segurança e economia. Por isso peço ao seu engenheiro a ARSAP
põe sentido! A ARSAP, Sondagens e Fundações, indica usando tecnologia e ciência qual é o melhor alicerce para a sua obra. É mais segurança e economia no custo final da sua construção. ARSAP, padrão de exigência aprovado pelos engenheiros de Caratinga e região. ARSAP, o construir necessita ser seguro. Brasil Centro Automotivo, tecnologia de ponta aplicada nas principais montadoras direto para o seu automóvel. Pintura e lanternagem em cabine de pintura industrial automotiva, com controle de temperatura, laboratório de tintas com mais de 2 milhões de possibilidades para atingir a cor ideal do seu carro. Profissionais treinados e capacitados para lanternagem, pintura mecânica, alinhamento e balanceamento. Brasil Centro Automotivo. Atendem os segurados de todas as companhias. Brasil Centro Automotivo. Seu carro nas mãos certas. Brasil Centro Automotivo, tecnologia de ponta aplicada nas principais montadoras direto para o seu automóvel. Pintura e lanternagem em cabine de pintura industrial automotiva, com controle de temperatura, laboratório de tintas com mais de 2 milhões de possibilidades para atingir a cor ideal do seu carro. Profissionais treinados e capacitados para lanternagem, pintura mecânica, alinhamento e balanceamento. Brasil Centro Automotivo. Atendem os segurados de todas as companhias. Brasil Centro Automotivo. Seu carro nas mãos certas. Há mais de 30 anos no mercado, o Café Paula Maciel já se tornou tradição nos lares de nossa região. Aroma e sabor inconfundíveis que você e sua família já conhecem. Não dá para pensar em café sem pensar em Café Paula Maciel. Café Paula Maciel. Sabor de tradição no seu dia. Abençoada é a terra. A terra alimenta a árvore, que de gratidão gera flor. A terra alimenta a flor, em ela virá fruto. Então o fruto alimenta o dono da terra. E quem alimenta a terra? A cafeeira real. Com o fim da colheita, é hora de alimentar e fortalecer a terra para que ela fortaleça o homem do campo. Cafeeira Real, revendedor autorizado Eringer para Caratinga e toda a região. As melhores opções do mercado imobiliário estão na Carvalho. Oferecemos imóveis que atendam às necessidades dos nossos clientes. Negociações de qualidade, facilidade de compra e a garantia do melhor atendimento na hora de comprar, alugar ou anunciar o seu imóvel. Venha para a Carvalho Negócios Imobiliários. Trabalhamos com excelência para realizar o seu sonho. Construção tem que ter solidez. E solidez é com a Pedreira São Pedro. Ô, seu locutor, lá na Pedreira São Pedro tem brita, Tem brita, tem pó de prelda, tem pó de pedra, tem prelda grande para construção. tem pedra. Lá também tem tudo isso, entrega rápido. Entrega rápido. Ha! Então vou correr pra lá agora. Pedreira São Pedro. Fone 3321-3870. Este é o nosso amigo Rafael. Rafael gosta de se divertir. Ele curte ver filmes, séries, lives, jogar e até trabalhar. Tudo isso online. Mas sua internet não ajuda muito. Seus amigos já falaram pra ele. Signet é a solução. Ei, Rafael, tá esperando o quê, meu filho? Vai logo fazer o seu contrato. Signet Fibra Ótica é rápida, estável e com planos que cabem no seu bolso. Muito bem, Rafael. Agora você pode se conectar de verdade. Signet Fibra. A gente se conecta com você.
União Premoldados, sua casa da base ao acabamento, das colunas ao telhado, o melhor preço. União Premoldados, materiais para construção, tijolos, areia, cimento, telhas, ferramentas, muros, lajes, bloquetes, para fazendas e sítios, ferramentas, telas para alambrado, mangueira para irrigação e uma infinidade de artigos. União Premoldados, parceirão na construção para toda a região. União Premoldados, BR 116 4635, Caratinga, telefone 3321-3908. O que é? É problema com veículo a diesel. Em Caratinga, a solução é na Hermen Diesel. Hermen Diesel, rastreador para diagnósticos de defeitos em injeção eletrônica do motor a diesel. Rastreamento completo. Teste e manutenção de sistema de injeção eletrônica de qualquer motor a diesel. A Hermen Diesel presta serviço em bombas injetoras, bicos injetores, direção hidráulica e turbinas. A Hermen Diesel investiu em solução para testes e manutenção do Arla do seu caminhão. Não troque peça antes de testar. Arla, nós temos a solução. Hermen Diesel, autorizada Denso e Bosch. Hermen Diesel em Caratinga. Olá, nós continuamos com a Opinião Regional e no programa de hoje estamos conversando com o Dr. Wellington. Dr. Wellington, prefeito reeleito em Caratinga. Dr. Wellington, quando ele chega e dá essa condição toda para o senhor aí da questão pandêmica, questão da micro-região e macro-região, né? A gente compreende que Caratinga é micro para determinadas exigências e quando é macro a coisa piora. Com certeza. E não tem a mesma cobrança desses municípios pequenos. Doutor, isso tudo dificulta muito. Seria mais ou menos a mesma coisa que amarrar as mãos do gestor e jogar ele numa piscina bem funda. Falar nada. Ele vai ter duas circunstâncias, né? duas situações. Ou ele vai ter que afogar ou ser salvo. Exatamente. Não vai ter outro caminho, não. É porque... Ou então chamar o Holdini, né? Desembolar aqui e sair nadando. Conseguir sair de lá. É realmente uma situação muito complicada. E a gente entende que esse tratamento, ele não pode ser dado de acordo com o pensamento de quem está cobrando. Ele tem de ser dado ou cobrado de acordo com o quadro que aí está. Se você exige um atendimento para questões externas, quando você vai dar esse mesmo tratamento para o município, você tem de entender isso, que você não está por si só. Não foi você que escolheu isso. E que essa situação negativa que está acontecendo não foi provocada pelo município. Está sendo provocada por outros atores que não é o município de Caratinga, são os outros municípios. E essa mesma cobrança, essa mesma exigência, ela tem que ser feita para todos, né? Porque todos têm a mesma responsabilidade, têm o mesmo comprometimento, principalmente com a questão da saúde, né? E a gente não foge nunca à responsabilidade que nós temos, só que a gente não vai estar a todo momento falando, e principalmente pelos cotovelos, e a gente tem de falar no momento oportuno, no momento certo, e trabalhar muito mais do que agir. As pessoas às vezes estão muito preocupadas e aí vem aquela situação de como você disse no início aí, principalmente no caso do presidente dos Estados Unidos, o presidente que acabou sendo derrotado agora nas eleições, ações muito boas administrativas, né? Como você mesmo citou aí, que talvez os Estados Unidos jamais passou por uma situação econômica como está hoje. E isso não foi decisivo para que ele vencesse as eleições. Muito pelo contrário, não impactou de forma positiva. Tanto é que ele perdeu as eleições. Então, a gente entende que muito mais do que falar e de estar sempre falando, é você tomar as ações necessárias, agir no momento que tem de agir. E quem sabe e tem consciência desse exato momento, que nós não podemos ser omissos, mas em nenhum momento nós fomos, deixamos de tomar as medidas no momento que devíamos tomar, cobrando dos nossos secretários a todo momento isso, e outra, diuturnamente. Não há necessidade de hoje, com a tecnologia que nós vivemos, de você ter a obrigatoriedade de estar pessoalmente com todo o seu secretariado ou servidores para estar fazendo essas cobranças. Nós temos meios para que façamos isso, e estamos fazendo constantemente, e não é só durante o dia não, durante as noites
né? Às vezes durante a madrugada a gente acorda. Secretário, tá dormindo, tá? Porque eu não estou não. Secretário, estou preocupado com isso que vai acontecer amanhã. Exatamente, porque quando você assume um O cargo... gestor não tem hora, não tem? Não tem hora para isso. Então a gente tem essa consciência, né? E não dorme em momento algum. Sabe que às vezes alguns comentários são feitos, mas isso é de quem ocupa o cargo público. Agora, quando é de forma desrespeitosa, aí nós adotamos as medidas que a gente entende que tem de ser tomadas, medidas judiciais cabíveis, né? E algumas pessoas que a gente nem esse comportamento, porque são pessoas que realmente estão tendo o comportamento de falar mal, ou de criticar a administração, ou de falar de alguma coisa de que ela não tem o mínimo conhecimento a respeito. São pessoas que às vezes são emprenhadas pelo ouvido, né? E eu acho que nós, enquanto administradores públicos, se nós começarmos a nos preocuparmos com esse tipo de pessoas que falam sem ter conhecimento, que estão sendo emprenhadas pelo ouvido ou por alguma questão de ordem política ou politiqueira, nós temos de deixar o cargo. Nós temos de ter maturidade suficiente para isso, para entender que a função que nos foi dada através do voto, né, da grande maioria da população que entendeu que nós deveríamos estar mais 4 anos à frente da prefeitura, porque essa grande maioria entendeu que é o melhor para o nosso município, que nós estamos no caminho certo, né, buscando sempre as melhores soluções e que em momento algum a gente está omisso às ações que são pertinentes ao poder público. Nós só gostaríamos de ser tratados de forma isonômica como relacionada aos outros municípios que pertencem à micro-região, que estão impactando de forma negativa a saúde pública, principalmente Caratinga. Doutor, dizem que aqui no Caratinga antigamente tinha uma história que era assim: Caratinga vai receber um benefício, aí Caratinga pertencia à zona do Rio Doce. Aí não, Caratinga não pode receber porque Caratinga está na zona da mata. Exato. Não, agora não, Caratinga vai receber um benefício porque é a zona da mata inteira. Não, Caratinga não está na zona, Caratinga é da zona do Rio Doce. Nunca teve uma definição, depois trouxeram uma vertente ocidental do Caparal, parece que essa prática continua, Caratinga está sempre prejudicada. Ela perdura até hoje e eu vou te falar qual que é o grande problema disso tudo. O grande problema é que nós não temos, a nível de Estado e a nível de União, representatividade política. E você vai lá em Governador Valadares, você tem lá 3 deputados federais em Governador Valadares. Você vai em região de Patinga, com o Vale do Aço ali, você tem mais 3, 4 representantes na federação que moram lá, Manhuaçu também. Nós temos aqui na nossa região, e é importante que traz muito recurso, ele preocupa realmente com a cidade. E hoje, agora com reforço de mais um deputado federal, que é o caso do Mauro Lopes, que é caratinguense, gosta do município, mas, e como o caso do Eris Biondini também, que tem trago alguns recursos para cá, mas nós precisamos de representatividade, tanto a nível de federação quanto a nível de Estado, de alguém que seja aqui não vou dizer propriamente dito, de Caratinga, mas que more, que tenha residência aqui, que nos momentos de descanso, que nos momentos de... Que eu possa ir caminhar na Dário Grossi, que eu encontro com o meu deputado caminhando. Ô, deputado, que alegria ver o senhor. Nós precisamos disso aqui no nosso município, na nossa região, e essa região, no mínimo, na micro-região de saúde de Caratinga. Como nós já tivemos no passado, o João Marques, que já foi deputado estadual aqui de Inhapim, né, e hoje nós estamos carentes disso. Eu acho que das cidades que são polo, dessa região, só Caratinga que não tem nenhum representante que seja daqui da cidade. Eu acho que nós precisamos de ter e repensar isso para um futuro, né? Tem de aparecer algum nome que realmente tenha condições de representar o município, literalmente o município de Caratinga, a nível de Brasil, a nível de Estado, politicamente falando. E talvez este tenha sido até hoje o nosso grande erro de nós não termos escolhido essa pessoa, mas tenha de ser realmente quem represente Caratinga, não por questões de grupos políticos, mas que represente a nossa Caratinga num todo, represente a nossa região num todo. Não é escolher lado de A, de B ou de C, não. Alguém que realmente tenha condições de representar. Porque Caratinga ela não pode ser entendida como o Wellington prefeito, né, ou o fulano de tal deputado federal, deputado estadual representando o município. A figura política
e ela tem de ser, eu vou encontrar um termo aqui, um meio termo, ela tem de ser dissociada da questão partidária do município. Ela tem de ser entendida como uma questão macro, de politicamente, ou uma situação político-administrativa, não de política partidária. E nós precisamos de entender isso, buscar isso aí. Eu acho que está em tempo ainda de nós entendermos isso, e quem vai ganhar muito com isso é a nossa região no todo. Doutor, a gente tem praticamente 2 minutos para encerrar o nosso espaço na TV, na opinião de hoje. Esquecendo o lado da culpa, não tem culpa do político ou da população, não vamos buscar isso agora não. Qual que é a real situação que o prefeito de Caratinga hoje tem que gerir em relação à pandemia? Nós temos muito caso, o senhor já recebeu informação, por exemplo, do Ministério da Saúde ou do Governo do Estado? Ô Edson, abre o olho aí que o trem vai piorar. Como é que está essa situação? Olha, essa informação, ela vem sendo numa crescente. Hoje, para você ter ideia, a gente está entendendo como já num momento de estagnação, né? Que há poucos dias atrás, entendendo uma situação micro, o município estava na onda verde, regrediu para amarela, depois voltou para verde, né? Em questão de uma semana voltou para verde. De uns dias para cá, foi entendida a região micro como estando na onda amarela, vermelha, e na região macro, que aí engloba os municípios de Patinga, de Fabriciano, de Santana do Paraíso, Timóteo, na onda amarela, né? E eles sempre estiveram impactando de forma negativa a macro. E hoje eles estão impactando de forma mais positiva do que negativa. E os municípios da micro que estão causando esse impacto para Caratinga propriamente dito, de forma negativa. Que a possibilidade aí de, não Caratinga na onda vermelha, mas a micro-região. Caratinga por si só hoje... Por participar, com certeza. E aí é que eu te falo, quando é para beneficiar Caratinga, nós estamos na micro, né? Quando é para prejudicar, nós estamos na macro. E, então é isso que nós precisamos A dona Gia da lanchonete, lá perto de casa, por exemplo, ela não vai precisar de fechar por enquanto? Não. Nós não Nem temos... o dono do restaurante, o dono da academia, a Fanny de Souza que faz micro pigmentação em sobrancelha das moças também não vai precisar de fechar o salão dela? O nosso comportamento nesse sentido, não. A nossa obrigação é adotar as medidas sanitárias necessárias para que nós consigamos frear o crescimento, ou no mínimo estagnar no que está aí hoje, mas a gente entende que não necessariamente fechando que você vai conseguir estagnar. Tem um cuidado, paralisar. Né, doutor? É o cuidado, principalmente da população. Se o cidadão não entender, você sabe quem impacta hoje de forma mais negativa nessa questão da contaminação? A Caixa Econômica Federal. No atendimento. Doutor, falei isso aqui há pouco tempo. Caratinga nós temos 7 bancos. Por que o governo federal entendeu que era só ali a Caixa que iria distribuir? Aquilo não é Arapuca, não? A gente entende. Os R$600 é o alpiste? Com certeza. E por quê? E atende aí, 10 municípios. 10 municípios, se não mais 12, que é Córrego Novo e Pingo d'Água, que não tem agências bancárias, são atendidos aqui em Caratinga. Então não tem outra opção. Então são 12 municípios que automaticamente são atendidos doutor, aqui. Doutor, isso foi uma preguiça do governo federal, não? Tipo assim, vou perguntar isso para o senhor agora como gestor. Se o senhor estiver ouvindo rádio comigo aqui agora, eu falo, doutor, o locutor errou nisso. Se o senhor, às vezes, o senhor não é bobo nem nada, o senhor já sabe onde é que o gestor erra ou acerta. Isso foi preguiça deles. Não, a gente tem dividido isso mais. Eu vou te falar que... Para facilitar, não manda só para a Caixa, facilita. Eu vou te falar que é mais alguém, nem pela facilitação, mas pela questão de ordem econômica. Olha, bilhões e bilhões que estão depositados no banco, com 24 horas de depósito ali, isso significa um rendimento estrondoso para o banco. Então isso é uma questão que só pensou no seu próprio umbigo. É o Paulo Guedes ganhando dinheiro. Isso. Pronto. Só pensou no seu próprio umbigo, não pensou nas demais instituições bancárias e na questão da situação de saúde, principalmente. Que se você pulveriza isso para ser atendido em outras agências bancárias, nós não teríamos ali a grande aglomeração. E outra, se vai à Caixa Econômica Federal, eles dizem que não tem autonomia para resolver, fazer um atendimento externo. Por exemplo, num ginásio, onde você pode manter o distanciamento das pessoas e controlar isso. E diz que você não tem autonomia para fiscalizar a fila que está na hora. É igual como a gente diz o seguinte, quando você assume o risco no direito, chama isso de dolo eventual. Quando você pratica uma ação e você pode prever
que aquela ação sua, ela vai ter um resultado não esperado por você, mas é previsto, você tem responsabilidade. Então, se a Caixa Econômica Federal, quando ela assume a responsabilidade de aglomerar tantas pessoas lá dentro, ela tem que ter o dólar eventual. Isso, ela assumiu o risco de causar o que está causando ali hoje com a grande aglomeração, não é chegar hoje e falar que não tem responsabilidade sobre a fila, de fazer com que as pessoas mantenham o distanciamento. Quando você cobra isso da Caixa, quem tem que resolver é Brasília. Nós não temos autonomia para isso. Mas é um risco que se assumiu e só para recebimento, para fazer o recebimento do recurso e fazer o repasse dele. Jamais quando é responsabilidade de ordem administrativa que recai sobre os ombros da Prefeitura. Hoje, sem sombra de dúvida, a maior questão hoje de impacto negativo para efeito do Covid está passando hoje por esse atendimento bancário específico, infelizmente, pela Caixa Econômica Federal, em que o município não tem autonomia para decidir nada a respeito, só buscar isso, e nós estamos buscando agora, através do Ministério Público, para que ele, entendendo que eu acredito que não tem outra maneira de entender, que realmente precisa de resolver aquela questão ali, que busque, através do Ministério Público Federal ou do Governo Federal, alguma situação para resolver aquilo ali. Porque a situação mais negativa hoje, para a questão do Covid hoje, está passando por aquela fila enorme e astronômica ali da Caçar o alvará da Caixa, o senhor não pode? Não posso, eu não tenho autonomia para isso. E mesmo se tivesse, ficaria ruim, né? Eu cacei e fechou, como é que a gente vai ter dinheiro? Com certeza. Eles queriam bater no senhor. Então eles têm de arrumar o quê? Meios para que esse pagamento seja efetuado sem provocar o que está provocando hoje ali na porta Quem assume responsabilidade, ele tem de assumir consequências, né? E então tem de buscar resolvê-las. E a gente está esperando que a Caixa Econômica Federal, não vou nem dizer a nível de Caratinga não, que não é culpa dos... É no Brasil inteiro. É no Brasil na sua totalidade, mas está impactando a nós negativamente aqui. E isso que nós temos de buscar e que as autoridades entendam que precisa de ser resolvido aquilo ali. Não é jogar sobre os ombros do município de Caratinga a responsabilidade toda pela incidência do crescimento da Covid-19. Doutor, gratidão pela presença do senhor. Desejo que Deus dê ao senhor o que ele deu a Salomão, sabedoria. Eu espero que se eu tiver aquilo que foi dado a Salomão em 1%, eu acredito que eu farei um segundo mandato ainda melhor do que foi no primeiro e que nós consigamos realmente tirar o nosso município de forma definitiva do caos e da maneira como nós encontramos e que tenhamos a possibilidade aí de, num futuro bem próximo, termos uma Caratinga bem melhor. E como eu disse, e vou repetir isso, eu disse que nós encontramos o Caratinga como se fosse uma mulher bonita e formosa, mal vestida, largada, abandonada. Mal vestida. E nós, no final desse primeiro mandato, já conseguimos. Botou um sapato bonito no pé dela. Isso. Entregamos um Caratinga bonito, formoso e hoje bem vestido. Obviamente ainda falta um batom, falta fazer a sobrancelha. Comprar aquela joia especial. Exatamente. E isso nós vamos buscar fazer agora nesse segundo mandato. E a gente tem certeza absoluta que isso será bem mais acessível do que foi nesse mandato que nós estamos encerrando agora em 31 de dezembro. Agradecendo ao Dr. Wellington, nós encerramos o Opinião, convidando você para o próximo programa. Até lá.